começar, acredito, nosso debate aqui. Está todo mundo ouvindo bem, acredito, né? Do Clube do Livro. Hoje nós vamos tratar de 1984, do George Orwell, né? Enfim, eu sempre falo que, e vou repetir aqui, né, que a ferramenta do advogado é a palavra. E essa palavra pode ser escrita como pode ser verbal, né? E para exercer a advocacia, a gente tem que entender o que está acontecendo na sociedade, né? Não basta só conhecer a legislação, até porque hoje em dia a inteligência artificial é igual ou melhor. É preciso entender o que está acontecendo na sociedade, né? E, para tanto, ter acesso a outras disciplinas como a psicologia, a contabilidade, história e literatura. E na literatura, então, tem os clássicos, né? E por que os clássicos? Porque são obras que não envelhecem, que elas sempre são contemporâneas. E dentro dessas obras está 1984, né? Que tem o Big Brother. Hoje todo mundo no Brasil fala o Big Brother sabe lá de todos os participantes. Eu não sei, por isso não posso dar o nome, porque eu não vejo, mas não sabe que a origem do Big Brother é nessa obra 1984. E, na verdade, George Orwell é o pseudônimo do Eric Blair. Essa obra foi escrita em 1948. E o que acontecia na época, né? O autor, o Eric Blair, né, o pseudônimo de George Orwell, que também é o mesmo da Revolução dos Bichos, ele viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, nessa obra de ficção, que nada mais que é atual, ele busca fazer uma crítica ao totalitarismo. Totalitarismo que ele imaginava em 1984. E, na verdade, nós vivemos hoje, né? Seja nos Estados Unidos, na era Trump, seja o que está acontecendo no Brasil, na Hungria, na Rússia, né? Só que, naquela época, ele fazia uma crítica ao comunismo e também fez uma analogia com o Estado nazista, que para o Estado nazista, tudo era culpa do povo judeu. O povo judeu foi, infelizmente, perseguido. E ele faz uma analogia aqui, tanto que o inimigo dele é o Goldstein, né? Ele faz uma analogia aqui, uma crítica à sociedade nazista. Mas ele mostra, na verdade, o problema do totalitarismo. E eu sempre falo que o mais grave do totalitarismo não é só de ser o ditador, é que para existir um ditador sempre tem um bando de asseclas, de seguidores que fazem o ditador, um bando de pessoas acéfalos. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas essa obra, enfim, é exemplar. E aqui a gente tem a visão, o conhecimento, a preocupação, né, do que pode gerar as fake news, a ofensa à privacidade, a ofensa à liberdade, que o advogado tem que ser um defensor da liberdade, né? Onde mostra muito bem aqui a existência do Ministério da Verdade, onde que é feito para mentir. Na obra eles até mudam o passado. E a genialidade do escritor, né? Ele faz até o personagem Winston. E alguns historiadores, alguns críticos falam que ele escolheu Winston até como uma sátira ao Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro na época. Então, assim, a obra é exemplar, né, quanto a tolher a liberdade, ao problema da fake news, ao problema da privacidade. Então, efetivamente, eu penso assim, qualquer operador do direito tem que enfrentá-la para aprender. Então, essas são as minhas considerações iniciais aqui, e eu passo a palavra para a Vanessa, para que depois a gente enfrente os demais temas, né? Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Chegou o dia de discutirmos o 1984, que foi uma obra super votada aqui pelo Clube do Livro, né? Como o Tuco já falou, George Orwell, ele apresenta esse universo distópico, foi uma obra escrita em 48, só foi publicada em 49, e é interessante que vários autores colocam como a obra que matou o George Orwell, porque ele morreu em 1950. Na verdade, ele morreu com a minha idade. Morreu super cedo, e ele entrou o final da vida dele foi para conseguir efetivamente publicar essa obra.
acredito que o mais relevante na obra dele é justamente... Eu lembro que eu li quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e na época já fiquei meio angustiada, mas hoje em dia me angustia mais de ver que várias das previsões dele estão se concretizando. Então, acho que o mais relevante nessa obra é pensar como ela consegue mesmo ser atual ao longo dos tempos, e como nós acabamos que tendo alguns retrocessos, né? Parece que à medida que a sociedade evolui, ela acaba retrocedendo. Por quê? Porque a internet acaba sendo um espaço... Daqui a pouco eu já vou passar a palavra para a primeira pessoa que vai trazer um tema aqui, que é o Elton, vai falar um pouquinho sobre essa questão de dados e proteção, mas a internet acaba sendo um espaço onde as pessoas se sentem à vontade para expor qualquer tipo de opinião e coisas que não seriam faladas num ambiente físico, as pessoas têm coragem de colocar no ambiente virtual. E mais, ainda surge o problema da propagação dessas ideias, né? A propagação das ideias falsas, as pessoas hoje em dia, é muito mais fácil você propagar uma ideia falsa do que você chegar à fonte. Então, tudo isso acaba surgindo da discussão nesse livro, sem falar da questão do autoritarismo, a questão da privacidade, e a questão, uma coisa que eu acho assim, super interessante, já dando um spoiler aqui, é que o personagem ele só começa a contestar um pouco da realidade que ele vive porque ele tem a oportunidade de acessar alguns dados reais, porque eles vivem numa mentira. Mas como ele trabalha mudando a verdade, ele acaba tendo acesso à verdade. Quando ele tem acesso à verdade, isso abre a cabeça dele. Então, justamente, acho que um dos nossos objetivos, né, como operadores do direito, e principalmente como uma classe que pode ter acesso à educação, acesso ao conhecimento, é justamente isso, é buscar a verdade. Muito se fala hoje em dia em pós-verdade, acho que a gente pode até depois, no futuro, trabalhar um livro nessa ideia de pós-verdade, né, da verdade sendo utilizada como forma, na verdade, o que é a pós-verdade? É a verdade que se encaixa ao que te interessa. Mas eu não vou me alongar aqui mesmo, porque eu pretendo fazer várias mini-intervenções ao longo da nossa discussão. A discussão de hoje a gente resolveu trabalhar da seguinte forma. Alguns temas foram trazidos por alguns dos nossos colaboradores e a palavra vai ficar aberta para todo mundo. Quero ouvir todos, e eu vou começar, então, passando para o Elton, que vai fazer um paralelo aí entre o livro e essa nova legislação, né, Elton, que é a LGPD. Bom, boa tarde a todos, a todas. Parabenizo de início aí a idealização, a organização, né, do Clube do Livro. Acompanhei os outros e hoje vou tratar aqui alguma situação sobre a LGPD, né? Até peço desculpas se ficar um pouquinho fora de ordem, né? Talvez fosse mais lógico falar primeiro de privacidade e depois de LGPD, mas a Vanessa gentilmente me colocou por primeiro porque eu tenho um compromisso na sequência, né? E assim, a obra é fantástica, né? Pela ironia dele em muitos pontos, né? A começar pelo título, né? Ele só inverteu 1948 com 1984, e com a percepção dele de transformação do mundo e do que a gente vive hoje, né? Então, naquela época, ele já enxergava onde isso redundaria, né? E aí, esse aspecto do controle estatal, né? Por que tratar da LGPD, né? A gente vem, então, de algumas afirmações, alguns filósofos contemporâneos, no sentido de que os dados são o novo petróleo, né? Os dados são poder, são possibilidade de controle. Então, essa ideia do grande irmão ou do Big Brother, né? Na época tinha só um viés estatal, mas que hoje existe uma preocupação também em relação a como as nossas informações pessoais são utilizadas por entidades privadas. Tem gente comercializando os nossos dados sem o nosso conhecimento e muito menos sem o nosso consentimento, né? Em 2021, nós tivemos um vazamento de dados de CPFs em quantidade superior à população brasileira, né? Quer dizer, até de pessoas já falecidas tiveram dados vazados, né? E aí uma primeira situação que me fez lembrar é a situação da Via 4, da concessionária de metrô lá de São Paulo, que se considera a primeira sentença tratando da LGPD, porque eles instalaram
câmeras em todos os seus veículos modais, né? A pretexto de registrar as reações, as expressões faciais diante de uma determinada publicidade, o quanto isso chocava, o quanto isso gerava determinada reação. Mas, para isso, eles estão fazendo o quê? Tirando N fotos, né, das pessoas sem o consentimento, sem uma autorização expressa, né? Então, a biometria é considerada um dado pessoal sensível para a lei e estava, então, havendo uma coleta, né, sem a autorização. Então, foi uma ação coletiva e teve uma sentença determinando a cessação dessa conduta, né, além de um dano moral coletivo, não me recordo bem o valor, né? Depois posso compartilhar com vocês o material, inclusive, né? E aí a gente tem uma outra situação também, né, já nesse contexto, né, a LGPD é de 2018, ela está em vigor depois de muita polêmica em relação à data, à medida provisória, mas as sanções, que é o que está mais atemorizando a todos, elas começam efetivamente a partir de 1º de agosto próximo, né? Então, aí, esses primeiros cases já servem de indicativo de como a lei vem sendo interpretada e tratada no Poder Judiciário, né? Então, se tem notícia também da condenação de uma construtora que comercializava, ela lançava um empreendimento lá, 1.000 apartamentos, e ela comercializava os dados dos adquirentes com empresas de decoração, empresas de imóveis. Então, o sujeito comprava uma unidade e daqui a pouco estava sendo assediado, um monte de ligações de pessoas que ele nunca tinha conhecido, tinha fornecido dados e já sabiam onde ele ia morar, já tinham dados relacionados à pessoa dele, né? Então, sem me alongar muito, né, a nossa LGPD ela é uma reprodução, dá para se dizer, né, do GDPR europeu, né? Se importou muitos conceitos da norma europeia. A lei é muito, do aspecto qualitativo, assim, ela é bastante elogiável. O desafio é isso se transformar numa cultura, efetivamente, de proteção de dados, né? Então, ela se pauta lá em princípios como da transparência, a pessoa tem que saber para que os seus dados são coletados, com quem são compartilhados, né? Tem que ter uma finalidade determinada, você não pode coletar a biometria da pessoa sem o consentimento dela e sem ter um uso racional e adequado daquele material, né? E com sentido, né? E aí, só para fechar aqui a minha intervenção, né, esse aspecto que o Tuco e a Vanessa mencionaram do autoritarismo, ele é muito interessante quando nós tivemos no ano passado a medida provisória 954, né, que a pretexto da pandemia, o chefe do executivo determinou que as empresas de telefonia, de comunicação fixa e móvel compartilhassem todas as suas bases cadastrais com o IBGE. Então, se aventou uma impossibilidade de realização do censo por conta do isolamento, né? De uma forma totalmente contraditória com a política, mas não vem ao caso. Mas sem se estabelecer uma finalidade, ok, vai transferir toda essa base para um acervo público, mas como isso vai ser utilizado efetivamente para o censo? Medida de proporcionalidade, né? Não existe outro meio adequado e menos gravoso para se chegar a essa mesma finalidade. E aí essa discussão ensejou, então, uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, é a ADI 6387, e aí tem um julgado muito, muito interessante, que o Supremo se debruçou e se considera a primeira decisão que reconhece, né, com base no artigo 5º, 12 da Constituição, se reconhece o direito fundamental à proteção de dados, né? Então, aqui a gente mostra como que o Estado pode ser autoritário e pode ter uma intromissão absurda na vida privada, nos dados das pessoas, e o mais fascinante é que o autor já via isso lá na década de 1940 ainda.
Eu acho que seria isso, agradeço a oportunidade e vou continuar o quanto eu puder aqui na discussão, daqui a pouco vou precisar me ausentar. Obrigado. Obrigada, Elton. Obrigado, Elton. Na realidade, é muito interessante que você colocou, porque às vezes nossos dados são compartilhados sem que a gente note. Até tem um grupo que faz humor que eu sigo no Instagram, e eles fizeram justamente eles fazem assim uns 10 minutinhos e falaram sobre isso, que, por exemplo, você compra uma mamadeira e depois no dia seguinte você tem todos os anúncios oferecendo carrinho, oferecendo fralda e você não consegue se livrar. Então é uma coisa impressionante. Quem faz compra pela internet, todo mundo fez nessa pandemia, qualquer coisa que você compra, de repente você começa a receber do mesmo produto um monte de coisa. E daí você nota como aquele teu dado, aquela tua escolha foi compartilhada. Então, muito interessante essa situação. E só para colocar para vocês que esse ano o livro está muito badalado, vocês devem ter notado que todo mundo está falando muito do 1984, mas foi porque ele caiu em domínio público aqui no Brasil. Então, por isso que a gente está tendo várias novas edições. Eu até comprei uma, a Patrícia comprou outra linda também, com uma capa super bacana, porque agora que está em domínio público, está todo mundo reeditando. A Elit levantou a mãozinha, você quer falar, Elit? Olha lá da Patrícia. Então, fala, pode falar. Tá fechado, Elid. Enquanto não venho... Vocês estão me ouvindo? Sim. Enquanto não vem o som da Elid... Caso ela não consiga falar, eu posso passar meu celular depois da fala ou agora, que daí ela fala pelo meu. Não sei se... Tá? O que eu estava pensando para vocês aí, só para concluir, enquanto o Elton falava da LGPD, né? A LGPD veio para proteger a privacidade, porque a liberdade também interessa a economia de mercado, né? Ou seja, que as pessoas tenham liberdade para discernir o que querem comprar, né? E então ainda tem um interesse na proteção, é econômico, mas ainda existe o interesse, né? E no livro a gente tinha as telecâmeras, né? O Big Brother que controlava tudo, né? Hoje, na verdade, nós temos a internet. Ou seja, a internet, por um lado, ela dissemina o conhecimento, é um modo fácil de você acessar o conhecimento, mas também pode ser um modo de controle, né? E o que é pior, como dizia Umberto Eco, né, pensador italiano, cria uma legião de imbecil, porque tem um imbecil que a gente não coloca lá, que não conhece, coloca alguma coisa, uma fake news, daí automaticamente já tem centenas, dezenas, milhões de imbecis falando a mesma coisa, né? Então, assim, se lá tinha as telecâmeras, hoje a gente tem a internet. De um lado auxilia, mas também cria uma legião de imbecil, né? Não quero falar de política aqui, vou ficar quieto, porque a gente está falando de questão de clássico 1984. Eu já falei muito, vou passar para a Vanessa e para os demais conseguirem. Só antes de passar para a gente, até complementando o que o Tuco falou, eu estou lendo um livro novo, que é um estudo, na verdade, feito por um francês, então é um pesquisador francês, ele convidou vários cientistas, então tem neuropsicólogo, tem psiquiatra, e o nome é Psicologia da Estupidez. Muito interessante, que vai justamente nessa linha, como que as pessoas acreditam nas fake news e como que as pessoas dão opiniões totalmente que não são fundamentadas. Mas deixa eu passar, então, para a Elit, para ela dar a opinião dela. Ai, gente, desculpa a confusão. Vocês conseguem me ouvir agora? Então, na verdade, eu só queria colaborar contando um pequeno caos que está acontecendo, que para quem não sabe, o meu pai faleceu e eu precisei da entrada na aposentadoria por morte para o INSS. E ontem eu fui completamente assediada por todos os bancos que existem e eu soube por eles que a aposentadoria do meu pai tinha sido liberada. Eu não sei de que forma eles têm o meu número, porque eu não tenho direito, né? Quem tem é minha mãe. Mas eu recebo 20 ligações por dia, a gente não consegue dizer quem é que está me ligando. Na minha casa também, o telefone não para de tocar. Então, assim, como é que essas pessoas conseguem essa informação de liberação? Como é que eles têm o meu contato? Porque eu não estou registrada nisso de nenhuma forma. E não seria dever do Estado impedir que isso acontecesse com o cidadão?
porque eles estão oferecendo linhas de créditos com valores absurdos que você pode aceitar mandando um sim de SMS. Esse tipo de coisa não deveria ter algum tipo de proteção do Estado para proteger mesmo as pessoas e evitar esse tipo de coisa. Então, quando a exposição do Dr. Elton, do Dr. Tuco, é muito correta nesse sentido, porque a gente realmente não tem dimensão do que está acontecendo com os nossos dados. Bom, era isso. Obrigada. Nada. Viu? Só para completar, não quero me estender, tem um livro de um professor da UERJ, do Rio de Janeiro, do Castro Neves, Direito Civil, que ele fala os advogados que transformaram o mundo, né? Daí que é importante advogado, porque essa questão aí, a LGPD pode até proteger ou não, mas a Constituição protege, né? Eu, particularmente, contratei as tuas colegas de responsabilidade civil e entrei com uma ação do direito ao sossego, que não paravam de encher meu saco no celular, eu gravei tudo, entrei, a Gabi, a Patrícia, e daí fiz um acordo. Não posso falar do acordo porque tive que assinar a cláusula de confidencialidade, mas conseguiu o meu sossego. Então, efetivamente, é o caos, né? Enfim, acho que o 1984 mostrava isso. Desculpa, estou falando demais já. Obrigado. Então, pessoal, ainda a Paty quer falar. Se me permite, até eu estava lendo algumas críticas que falavam sobre o livro, e uma delas é quem estuda a LGPD, é primordial que lesse o livro 1984. Então, eu achei bem interessante ontem, até a gente estava conversando sobre isso, mas que um dos requisitos para quem estuda e para quem está seguindo adiante nessa questão de apoio, enfim, de prestando consultoria sobre a LGBT, que seria essencial ler o livro. Então, é só para acrescentar mais a importância do livro e a dimensão que ele, né, se tornou hoje em dia, como a Vanessa comentou ali. Sim, e um tanto assustador, né? Eu admito para vocês que nesse momento que a gente está vivendo, eu fiquei até assustada, relembrando. Não, quando eu li lá atrás, não tive essa sensação, mas agora, especialmente por esse momento. Então, eu acho que o que me assustou mesmo foi a questão do autoritarismo. Eu vou pedir para o Pedro falar para nós um pouquinho sobre o autoritarismo no 1984. Todos me ouvem? Primeiramente, boa tarde a todos que estão participando aqui da reunião. E, bom, como a doutora Vanessa já disse, eu fiquei incumbido por falar sobre a relação do livro com o autoritarismo. E quando eu pensei em falar sobre esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: nós falamos muito sobre autoritarismo, mas se nós formos pensar num conceito, nós temos um pouco de dificuldade. E quando eu fui ler alguns artigos, eu li, na verdade, um artigo sobre o autoritarismo, eu vi que isso é um objeto de crítica do próprio conceito, porque como o autoritarismo pode ser usado para muitas coisas, no artigo que eu li, ele dá um exemplo. Você pode usar o autoritarismo para a China, para o governo da China, como pode usar para a forma de governo nos Estados Unidos do Donald Trump, como pode usar no Brasil. Então, várias formas de governo, diferentes pessoas governando, podem ser taxadas como autoritárias. Mas, de qualquer modo, eu encontrei duas definições que me chamaram bastante atenção. A primeira é do Norberto Bobbio, que é conhecido por todo mundo que estuda direito, e ele fala que uma das características do autoritarismo é a concentração de poder e a exclusividade do exercício do poder em uma pessoa só, em um grupo, em detrimento de instituições democráticas, representativas. E, por outro lado, Hobbes, quando pensava em autoritarismo, pensava num estado em que os indivíduos obedeciam o Estado de uma maneira incondicional, seguindo ele, pelo fato dele ser o Estado soberano, sem refletir sobre o que estavam fazendo. E, desse modo, muitas vezes os indivíduos acabam tendo uma redução na racionalidade sobre as suas ações. Então, muitas vezes seguem alguma coisa sem refletir sobre o que estão fazendo. E quando a gente vai parar para pensar sobre essas questões, sobre o livro 1984 e sobre o atual panorama do Brasil e até do mundo, isso é um pouco assustador, porque no livro, o Winston, que é o personagem principal, ele narra, ele vive na Oceania, né? E ele narra que a Oceania era assim um estado horrível, cheio de coisas ruins, mas ao mesmo tempo o estado, que era o grande irmão, né? O estado representado pelo grande irmão, ele promovia uma reunião
que era chamada, acho que 2 minutos de ódio. E esses 2 minutos de ódio faziam com que todos os trabalhadores issem até um pátio e acompanhassem o grande irmão, que era representado por uma pessoa, falando uma série de absurdos, coisas assim totalmente irracionais, e ao final todos esses trabalhadores, de forma totalmente contraditória, aplaudiam e diziam que o grande irmão era o salvador deles, mesmo com eles vivendo em um estado de miséria. E daqui entra também a discussão sobre o Ministério da Verdade, nessa questão de que eles reconstruíam a verdade, então essas pessoas elas não tinham a capacidade de refletir sobre o que ele estava falando, então tudo o que ele dizia eles tomavam como verdade. Até tem um exemplo sobre uma das coisas que o Ministério da Verdade fez, que uma época o Winston diz que estava faltando comida e as pessoas começaram a reclamar um pouco sobre isso. Então, o que o Estado fez? Reproduziu uma matéria, refez uma verdade, se assim por dizer, e disse que o Estado nunca esteve produzindo tanta alimentação e que as pessoas nunca estiveram tão felizes por viver no Estado comandado pelo Grande Irmão. Então, essa alienação pelo Grande Irmão. E outra parte que me marcou bastante também é um slogan que ele repete bastante no livro, que é o slogan do Grande Irmão, que é: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. E isso eu achei um ponto assim, um dos mais relevantes do livro, porque agora passando já à atualidade, né? Pelo menos para mim parece que quanto mais as pessoas são autoritárias, mais se rendem ao autoritarismo, mais ignorantes elas se mostram ser, porque elas mostram que elas não conseguem refletir sobre o que está sendo dito a elas. E aqui também, sem fazer juízo político, mas é muito triste ver no Brasil, por exemplo, o presidente da República afrontando o STF, dizendo que não vai aceitar as eleições se elas não forem feitas por voto impresso, afrontando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, uma série de movimentos autoritários, antidemocráticos, que são feitos, às vezes, de maneira sutil, mas que tem um grande efeito ideológico, né? Ele encoraja muita gente, estimula muita ignorância, e isso, às vezes, é muito prejudicial. E o que é interessante pensar é que esse movimento não aconteceu só no Brasil, até porque nos Estados Unidos nós tivemos o Donald Trump, que inspirou até o nosso presidente, e que era um presidente também altamente autoritário, e que ameaçou também não aceitar as eleições, demorou para entregar o cargo, etc. E, além disso, também na Europa, partidos de extrema-direita expandindo, até algumas defesas do nazismo reaparecendo. Então, é um movimento mundial e um pouco assustador. Mas, como já foi dito anteriormente, é muito interessante, porque o autor, lá, na época que escreveu o livro, em 1950, salvo engano, que a doutora Vanessa comentou, ele já previu muita coisa, e apesar de, como o Dr. Tuco falou, ele pensou nas teletelas, só que hoje em dia são as redes sociais, então parece que mesmo assim ele acerta, por isso que é impressionante. Muitas coisas você lê, se você mudar só uma coisinha sutil, já vai fazer com que isso se aplique atualmente, depois de muitos anos. Então, realmente, eu acho um livro muito interessante, valeu a leitura, e desculpa se eu me excedi um pouco, eu sempre tenho mania de falar muito, mas eu vou a palavra à doutora Vanessa. Obrigado. Imagina, Pedro, eu acho super relevante, e até enquanto você falava, eu pensava em algumas situações. Primeiro, é que justamente o que liberta é conhecimento. Então, essa ação do autoritarismo é sempre uma ação coordenada. Que o primeiro é o quê? O domínio das redes, depois você vai desconsiderar os meios de comunicação livres, né? Vai criar uma certa suspeita, porque justamente quem controla a informação controla... informação é poder. E aqui eu também pensei em duas situações até interessantes do Salvador, né? O porquê, quanto menos conhecimento, quanto menos pensamento sobre a realidade, mais você acredita na pessoa de um Salvador, como se tivesse alguém. Então, é a volta daquele líder populista que vai salvar aquela questão do poder carismático pessoalizado.
E mais, o que me assusta mais ainda nesse momento atual é essa ideia de que você pode limitar direitos em prol de um determinado. Então, é meio que vale o fim, né? Os fins justificam, os meios justificam os fins. Então, na verdade, isso também é uma situação complicada, porque daí você acaba dividindo as pessoas em pessoas de bem. Eu lembro quando eu dava aula de direitos humanos, eu odiava quando algum aluno falava das pessoas de bem. E quem são as pessoas de bem? Né? Quem são as pessoas de bem do livro? É o pessoal do governo que é pessoa de bem? Né? Então, isso eu acho uma situação bem interessante, e como as pessoas se deixam levar por essas questões autoritárias sem notar. E como o discurso não se sustenta. Não é à toa que as discussões nas redes sociais acabam terminando meio que todo mundo se xingando, porque o discurso não sustenta. Se você começa a tentar desconstruir esse discurso, ele não para, e as pessoas acabam daí partindo para a agressão. Então, é muito interessante o que você colocou, tem muito a ver com esse momento atual. Alguém mais gostaria de comentar essa questão do autoritarismo? Mais? Bom, então, saindo aqui... Maurício quer falar. Fala, Maurício. Olá, pessoal, tudo bom? Com relação ao autoritarismo, né, independente de ser um governo de direita ou de esquerda, o Putin é de esquerda e é autoritário. Fidel Castro era de esquerda e era autoritário. Nicolás Maduro também. Então, independente de ser de esquerda ou de direita. Mas o que me chama a atenção é que tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Trump, eles foram eleitos de forma democrática. Então, ainda que não tenha sido de forma unânime, mas sim pela maioria absoluta dos eleitores, queiram ou não, essa maioria, no uso da sua liberdade, optou por eleger um governante que tem esse perfil um pouco mais fechado, de não ouvir somente ouvir o que ele entende que vale para ele. Então, ao mesmo tempo que a gente deve combater o autoritarismo, a gente também tem que entender que foi uma opção das pessoas. Ninguém votou no Bolsonaro achando que ele ia chegar no governo e iria mudar. Ele foi por 30 anos deputado, sempre defendendo determinadas bandeiras, né, de uma maior facilitação de armas, defesa da propriedade a todo e qualquer custo, uma retórica bem de direita, né, bem típica dele. E o povo votou nisso. Não sei se foi mais por uma rejeição ao governo anterior do que propriamente dito do que propriamente por acreditar nesses ideais da direita, né, do Bolsonaro. Mas o ponto que eu quis destacar aqui é que, independentemente de ser autoritário ou não, essa chegada ao poder não foi de forma autoritária, ela não foi imposta, ela foi realizada de forma democrática e conforme reza a Constituição. Mas concordo que, a partir de agora, quando ele começa a tecer críticas quanto ao sistema eleitoral, quanto ao voto impresso, aí sim, aí o autoritarismo está colocando uma face cada vez mais temerosa. Era só esse ponto que eu queria colocar. Eu acho assim muito interessante o que o Maurício colocou, e se vocês voltarem para a época de campanha, a gente verifica que a campanha até do presidente foi inspirada na campanha do Trump. Então, eu acho que o que elegeu talvez seja justamente essa ideia. Eles pegaram um nicho, até tem a questão do Steve Bannon, que era quem organizava as campanhas e que os filhos do Bolsonaro sempre idolatraram. Eles pegaram esse nicho da questão que estava falando justamente de pós-verdade, de rede social. E penso que a partir do momento que se chega ao poder, daí começa um pouco da desconstrução, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que você veja que logo depois veio esse outro governo, e é o que está acontecendo, acho que no Brasil, pelo que a gente vê das pesquisas. Mas bem interessante o que o Maurício colocou, porque tem muito a ver com esse momento, o momento da eleição. Eu não sei se a eleição de 2018, ela teve essa ideia forte das redes sociais,
de fake news, eu não sei se de repente na próxima eleição vai se reproduzir, mas foi um momento único. Isso tem tudo a ver até com o que a Patrícia depois vai tratar da questão do Ministério da Verdade. Mas você tem toda a razão, Maurício. Quem votou sabia e quem não quis, teve gente que votou e não quis saber, né? Tem isso também, né? Muita gente votou e não quis saber, mas isso só demonstra que a gente tem que conhecer efetivamente, né? E parar, é o que eu coloco, parar de tentar acreditar que existe essa coisa do poder carismático de um salvador. Também concordo com você que o grande problema talvez não seja o modo democrático, né? O modo democrático que se chegou, mas talvez essa ideia de começar a tentar construir um discurso contra a democracia. Isso é muito sério. Bom, nessas ideias que a gente está colocando aqui do momento atual, vejam que o livro, é o que eu falei, um livro lá de 1900, né? E da década de 40, final da década de 40, década de 50, trazendo toda essa discussão de hoje, e principalmente, eu acho que uma questão interessante no livro, antes de falar da questão do Ministério da Verdade, é justamente a privacidade. A Valentina se propôs a conversar um pouquinho com a gente aqui, Valentina, sobre o livro com a ideia da privacidade. Oi, boa tarde a todos. Obrigada por me receberem aqui na minha primeira participação no Clube do Livro. Bom, eu vou falar mais ou menos um resumo de tudo que já foi dito sobre a privacidade. E logo no início do livro a gente percebe que o Estado monitora passo a passo de todo ser que está ali dentro, né? A gente vê que esse controle é feito por um regime totalitário do partido, e eu vejo que essa privacidade ela foi controlada a fim de permitir que tudo que foi conquistado pelo partido depois da Revolução seja mantida, para que não se perca a essência do partido. E eles prezam muito isso durante o livro, né? A imagem do partido. E eles, além de controlar pela teletela, né, eles veem a consciência do partido, até pela polícia das ideias, tudo aquilo que mostra durante o livro. Eu vejo que há muito uma banalização da privacidade em detrimento de você estar inserido na sociedade. E a privacidade é um luxo, ou seja, ou você é um grande ser do Estado, né? Ou você é um proleta marginalizado que o Estado não vai olhar você, sabe? E eu acho que isso está muito inserido nos dias de hoje, que foi exatamente o que o Dr. Tuco, a Vanessa e o Elton falaram, que as teletelas agora são as nossas redes sociais. Tudo é controlado pelas nossas redes sociais. O que a gente compra no dia seguinte começa a aparecer para nós. E é exatamente isso que o livro mostra, né? Que a privacidade, ninguém hoje em dia, quem mais tem privacidade? Ninguém, né? E eu acho que é exatamente isso tudo que vocês comentaram. Obrigada, Valentina. É isso mesmo, essa ausência de privacidade, né? E justamente, vejam, no livro os personagens estão expostos, na verdade, se tenta controlar até o que eles pensam, e talvez o final do livro seja tão chocante quando ele capitula, né? Quando ele acaba se deixando levar, né? Acaba sofrendo a lavagem cerebral. E isso eu acho uma questão importante até da gente ressaltar, que eu fico preocupada nesse momento atual, que é as pessoas não pensarem sobre o que está acontecendo. Acho que a gente vive uma polarização, não só aqui, como no mundo inteiro, até vários autores, inclusive, estão trabalhando essa pós-globalização, o que aconteceu depois da globalização, por que a globalização acabou gerando esse movimento que voltou atrás e ter tanto governo autoritário, mas, assim, o que eu penso é por que as pessoas não estão pensando, não estão refletindo sobre o que está acontecendo. Isso, para mim, fica bem claro quando essa polarização, quando você conversa, e às vezes as pessoas não assistem um jornal diferente, porque acham que o jornal é tendencioso. Na verdade, a gente tem que assistir vários, ver todas as tendências para poder tirar a nossa ideia. Mas a partir do momento que você só assiste o jornal que fala o que você gosta, você já fica com o pensamento tendencioso, né? E eu acho que é isso, talvez, nós operadores do direito, é isso que a gente tem que pensar. No departamento de família, a gente sempre brinca que tem 3 verdades. A verdade, por exemplo, no divórcio, do marido, da mulher, né, meninas? E a verdade, que cada um, e a verdade deles não está errada, é a forma como eles veem. Mas, às vezes, você precisa de uma terceira pessoa, que é o juiz, para dizer o que é essa verdade, porque cada um está cheio das suas próprias verdades. Então, uma coisa que me preocupa nesse momento atual é justamente isso, é a gente ficar dentro da caixinha, preso nas próprias ideias e não analisar. E a rede social, para mim, é isso. É impressionante como as pessoas não conseguem fugir e não conseguem e outra coisa, não conseguem bater um papo, né? Você começa a conversar, já vira
ali uma agressão. E por quê? Porque como o Maurício falou, como o Pedro falou, quanto mais você questiona, mais você põe em risco tudo isso, né? Vocês podem ver ali no livro, quando ele começa a questionar, quando isso começa a questionar, ele põe em risco todo o sistema. Por quê? Porque o sistema ele só vale se você acredita nesse sistema. Então, agora, eu acho que a Paty vai trazer a parte que eu acho bem interessante, que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, que é a questão do Ministério da Verdade, das inverdades, da história reescrita. Paty. Então, boa tarde a todos. É um prazer falar, né? Já que nas últimas eu não pude, porque eu estava acompanhando o julgamento. Hoje coincidiu que todos foram cancelados e eu posso falar aqui. Então, a minha escolha, enfim, para falar sobre o Ministério da Verdade foi que eu achei muito interessante como o livro abordou, né? Que todas as questões que o Winston, né, só para fazer um panorama geral, ele era funcionário do departamento do Ministério da Verdade. E a função dele principal era alterar os dados da história, né, comunicados, documentos. Então, tudo que tivesse de acordo com as diretrizes do governo eram alteradas, justamente para reafirmar o que o Big Brother dizia lá naquele momento. Então, todas as estatísticas eram manipuladas, ainda que fosse para o mal, né? Os jornais eram alterados, a história foi sendo reescrita. Então, todo aquele passado era totalmente alterado de acordo com o que o governo ali o que era para beneficiar o governo, né? E o que não podia ser reescrito era destruído. Até um ponto que me chamou a atenção, que eles falam que é sobre o buraco da memória, que no livro era justamente essa questão, que eles destruíam os documentos, fotos, gravações, e os textos que eram considerados inapropriados, eles não eram mais impressos. E, fazendo um comparativo, era como se fosse uma censura, né? Que tinha por objetivo reescrever a história para que se tornasse conveniente para o governo. Até comparando, né? A gente acaba fazendo uma comparação com o atual governo, essa questão da alteração de dados, justamente desse período que a gente está vivendo, da Covid, né? Quantos dados foram alterados, a questão do número de mortes, o que realmente aconteceu, quem efetivamente morreu da Covid, ou acabaram divulgando que morreu do coração, enfim, mas não que era em detrimento da Covid, né? E é fato, né? Eu perdi meu avô em detrimento, claro, ele tinha comorbidades, mas foi em detrimento da Covid. Então, teve todas essas questões de alteração de dados que a gente percebe nos dias de hoje. E uma outra situação que me chocou bastante no livro foi aquele conceito do 2 mais 2 igual a 5, né? Que eles vão controlando a realidade e até ele fala que é um duplo pensar, né? Que são duas crenças totalmente contraditórias ao mesmo tempo, né? Que o fato de contar mentiras deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas e esquecer de qualquer fato que tenha tornado inconveniente é o que acontece hoje, né? Então, o que é efetivamente se o nazismo era de esquerda ou de direita, se a Covid é uma gripezinha ou não, então tem todos esses fatos. E um outro ponto também que eu fiquei bem impressionada é que eles vão diminuindo o vocabulário, né, o número de palavras, enfim, e as palavras começam a ganhar um novo significado, justamente para criar uma confusão entre a semântica da época. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu apontei das questões do Ministério da Verdade, das inverdades e da verdade.
né? E que a dominação... e um outro ponto, até que ponto que a dominação é uma alienação ou não, né? Então, fica essa divagação para todo mundo ficar pensando. Tati, e eu achei interessante, eu vou passar para tu, porque eu achei interessante é o seguinte, a questão citou-se o nazismo, e uma imagem emblemática do nazismo é a queima dos livros, né? Por quê? Porque o que eu falo, conhecimento liberta. Então, na realidade, quanto mais conhecimento você tem, pelo menos você fica até... É bem interessante sair uma pesquisa dos Estados Unidos, que às vezes as pessoas que mais dominam o assunto são as que menos falam sobre o assunto. Porque o que se vê hoje em dia é o conhecimento muito raso, as pessoas acabam reproduzindo o que escutam. Por exemplo, todo mundo... Vocês devem conhecer várias pessoas que falam mal de Marx. E eu pergunto, quem dessas pessoas que falam mal de Marx leu o livro? A maior parte não leu. Ela lê um resumo sobre o que é, e daí já puxa comunismo, e já faz uma salada. Então, isso que eu digo, a gente está vivendo no momento, e o livro, eu acho que mostra muito isso, o que é a deturpação da verdade, né? E sem história você não tem como entender o futuro, você tem que entender o passado para entender o futuro. Então, essa parte do Ministério da Verdade, ele é o cerne do sistema. E eu volto a colocar o que eu coloquei lá, meu spoiler inicial, que o Winston ele só pôde começar a contestar o sistema porque ele tinha acesso à verdade. Deixa eu passar a palavra para o Tuco. Não, na verdade, era mais ou menos nesse sentido aí. Eu gostaria de parabenizar todos aí, sem exceção e sem demagogia. E o que esse livro nos ensina, né? Ensina principalmente a importância da privacidade, né? Como a gente tem que ter direito à nossa privacidade, à nossa liberdade. E outra situação que o livro ensina é a importância do conhecimento, né? Ou seja, como a gente aprende ali. E hoje em dia ninguém mais lê, poucos leem, né? A exemplo do que nós estamos fazendo aqui. Na verdade, se lá tinha as telecâmeras, hoje a gente tem as redes sociais e a internet. Todo mundo é pautado por WhatsApp e por rede social. Ninguém lê mais nada. E as redes sociais e a internet, elas são, a maioria dos casos, principalmente as pessoas menos favorecidas, ou talvez os idosos, né, se limitam a isso, e as redes sociais, o WhatsApp, são pautadas em fake news, né? Basta ver as eleições americanas do Trump, basta ver as nossas, né? Então, acho que fica a lição aí para nós de evitar aí esses Big Brothers, né? Ou seja, a gente poder ter o nosso direito à privacidade e ao conhecimento sem influências, né? Independente de direita ou de esquerda, mas que a gente crie o nosso conceito, a nossa percepção. E com isso, vou passar para a Vanessa para encerrar. Agradeço a todos aí. Eu, pelo menos, aprendi bastante, não só com a leitura do livro, como também com o debate aqui de vocês e as observações. Muito obrigado. Até fazendo um paralelo, uma continuidade com o que o Tuco falou, na questão de se o fulano disse é verdade, se está na internet é verdade, né? E não vai, às vezes, na fonte para ver se efetivamente é verdade ou não. Então, só complementando ali as colocações do Tuco. É por isso que quando a gente pega uma petição, tem que ler o precedente, né? Isso eu aprendi com meu irmão, pegar todos os precedentes, que às vezes a pessoa cita emenda, ela já está dando risada, né? O cara cita emenda, mas o precedente não tem nada a ver com a emenda. Então, fica a dica aí da técnica de quando pegar uma contestação, alguma coisa, a parte contrária, vamos ver, porque às vezes a parte está usando emenda, cujo conteúdo do acordo não tem nada a ver. Então, justamente, esse livro, eu acho que ele mostra a importância para nós que é questionar, a importância do conhecimento e, principalmente, acho que traz, de novo, a nossa luta, né? A importância do advogado, porque, infelizmente, no mundo autoritário, é isso, é massificado, né? Ninguém mais quer não interessa ninguém que questione. Então, a gente tem que continuar lutando, e eu acho que o advogado é uma das pessoas que mais pode fazer isso, lutando pela diversidade de opinião, lutando enfim, pela liberdade de todos. Talvez o mais lindo da nossa profissão seja justamente isso, a gente não precisa nem concordar para lutar, né? Aquela ideia. E, principalmente, uma situação que eu coloco aqui para todos, o ano que vem vai ser ano de eleição, nesse Brasil polarizado, a gente tem que aprender a ouvir. Eu estou treinando muito isso, ouvir o outro, né? Ouvir, aceitar e daí discutir, né? Não rechaçar de plano. Eu acho que a gente tem que acostumar o nosso ouvido para as opiniões contrárias,
Porque a partir do momento que a gente também não escuta, a gente também não aceita, a gente vive também encapsulado na nossa verdade, a gente acaba também ajudando o autoritarismo. Isa, quer falar? Levantou a mãozinha? Eu não sei se é assim que levanta a mão, se tem algum lugar para apertar, mas tô meio na lógica. Tem um jeito mais high-tech, mas pode ser com a mãozinha mesmo. Funcionou, né? Eu fiquei pensando muito em todas as falas e eu me senti bastante vulnerável. E eu queria trazer uma percepção talvez um pouco diferente, não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Mas geralmente a gente se coloca numa posição de fala com afirmações e com certezas. E de repente eu me percebi enquanto vocês falavam que eu parecia mais um cidadão comum e menos um protagonista do livro. E eu comecei a pensar nisso, quanto que as minhas percepções são de fato minhas percepções, são de fatos reais, baseados em realidades e o que eu conheço em si, e o quanto as minhas percepções, de repente, não são também moldadas pela internet, que a gente se permite estar, pela privacidade, que a gente abre mão dela um bom tanto. O quanto será que eu não estou vulnerável? O quanto, porque o livro fala muito sobre mudança de percepção de modo geral, né? Eles alteram a realidade para mudar a percepção. No final do livro isso deixa muito claro e é bastante angustiante ver a forma de tortura que o protagonista sofre e o quanto ele, de fato, a percepção dele é alterada. Eles conseguem alterar a percepção do protagonista, que é o único dali que se põe como crítico de um sistema. Eu me senti um pouco vulnerável, me senti menos como protagonista e mais como um cidadão outro, e comecei a refletir sobre isso, né? Só, na verdade, uma reflexão nesse sentido, que às vezes a gente traz as certezas e, de repente, as nossas certezas, elas não são... que não são certezas é o mais provável, né? Mas elas, às vezes, partem de percepções distorcidas mesmo. E eu queria só deixar essa reflexão, me chamou a atenção quando a doutora Maurício falou também, de lembrar que realmente as eleições, elas foram democráticas, como de fato tem que ser. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de reconhecer que as pessoas assumiam o posicionamento autoritário como sendo uma possibilidade mesmo. O quanto que essas pessoas que optaram em tese por isso sabiam de fato, tinham conhecimento do que de fato poderia significar esse autoritarismo? Será que foi uma tomada de decisão consciente nesse sentido? É uma reflexão assim, agora mais específica, mas era nesse sentido que eu quis trazer. Isa, achei perfeito o que você colocou, mesmo porque até a gente já está terminando o tempo, mas mesmo porque eu acho que as pessoas às vezes não percebem o alcance. Por exemplo, todo mundo já ouviu algum familiar falar, e eu acho que isso é o que mais pega para nós, quando falam em fechar o Supremo, né? Isso aí acaba comigo. Mas vejam, ninguém tem a percepção do que seria fechar o Supremo de verdade, né? Eles estão bravos com alguma decisão do Supremo, falam, não, tem que fechar o Supremo. Mas como que seria um país sem justiça, né? Se a justiça é onde a gente vai ter que recorrer. Se alguém se recusar a fazer eleição, alguma coisa, sempre vai ser para a justiça. Então, eu acho que às vezes as pessoas, talvez isso o Maurício colocou de forma muito interessante, devagarzinho, as pessoas vão também ajudando nesse autoritarismo, mas sem notar aonde vai dar. E daí, a hora que chega no final, a hora que você tem um governo autoritário de verdade, daí você pensa, puxa, mas eu fiz parte desse movimento que chegou nesse autoritarismo. Isso aconteceu em vários países. Então, eu gostei muito do que você colocou e também essa questão de... É muito difícil a gente rever as próprias certezas, né? Uma das coisas boas de ficar velho é que você começa a pensar que não existe, tá aí doutor Cláudio, Tuco também, a gente começa a pensar sobre as nossas próprias certezas, né? Você começa a questionar e você escuta mais, você fica mais tranquilo, começa a ficar um pouco menos... não fica tão combativo, né? Apesar que eu ainda sou bem combativa, mas vai ficar menos combativo. Então, isso é bem importante, você se questionar. Mas eu acho que isso faz parte do crescimento. Mais alguém, pessoal? Ninguém mais? Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Foi uma discussão espetacular. Lembrando que nós não temos ainda nenhuma... tu quer falar? Já vou passar para ele de novo. Lembrando que nós não temos ainda nenhuma ideia ainda para o próximo livro. Tivemos até agora livros espetaculares, então quem quiser já colocar suas sugestões ali no grupo, por favor, coloque. Eu agradeço todo mundo que falou,
especialmente os que nunca tinham falado, né? Já tem os que falam sempre, tipo eu, o Pedro, né, Pedro? A gente sempre está falando aqui, né? O Pedro até falou, lá vou eu de novo. Falei, vai, tem que ir. Então, assim, agradeço quem sempre falou, agradeço quem falou pela primeira vez. E justamente a ideia é essa, pessoal. Não precisa preparar nada. Quem quiser preparar, sempre é bacana para a gente tentar nortear o discurso. Mas quem também ficar com vontade de falar na hora, tem que falar. A ideia do clube é isso. É a gente se questionar, aproveitar, usar o livro como base para questionar aqui a nossa realidade, como tu colocou super bem no começo, ajudar a aprimorar, né, nos aprimorar como advogados, tá bom? Então, um beijo a todos aí, um bom final de dia e, ó, fico aguardando as novas sugestões. Tchau, tchau, pessoal.